Fala, meu lindo, minha linda. Olha, eu tô com vontade de chorar antes de começar a pregar já. Do que você é cheio? Sabe, se fôssemos um vaso, que é o que a palavra de Deus nos assemelha, do que você está cheio, ou do que você deseja ser cheio. Porque aquilo que você se preenche, governa você, determina a sua coragem, determina a sua decisão, determina sobre a maneira que você vive a sua história, nessa breve passagem que temos pela vida. E há uma palavra, há uma definição do que de fato precisamos e que deveria ser o desejo de todos. Deveria ser o desejo daqueles que conhecem o Evangelho. Deveria ser o desejo uníssono de todos aqueles que conhecem a Jesus. O que você quer? E a primeira resposta não deveria ser: eu quero uma casa melhor, uma casa maior, um casamento feliz. Não, deveria ser: eu quero só uma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença dEle. Eu quero ser tomado pela glória dEle. Eu quero ser cheio dEle. Porque de fato, se você é cheio do Espírito Santo, todas as outras coisas se tornam tão naturais na sua vida, que nada consegue parar você, nada consegue paralisar a sua história, nada consegue tocar em você, porque você está cheio do Espírito Santo. É como uma garrafa que, quando está cheia, não é qualquer tremor que a faz tombar, porque quando ela está cheia, ela tem peso, ela tem equilíbrio, ela tem governo. Agora, se ela não está cheia, qualquer coisa entra, qualquer coisa assume aquele espaço, só que daí qualquer batida também derruba. O convite do Evangelho é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que falta hoje é porque está cheio de gente, cheio do conhecimento da palavra, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de teologia, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de coisas incríveis, de histórias extraordinárias, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de títulos, mas vazios do Espírito Santo. Cheio de propriedades, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de dinheiro, mas vazias do Espírito Santo. E na hora que a vida exige a uma postura diferente, está vazia. Então nada sobra, porque aquilo que tem não compra o que precisa, não substitui o que é de fato valoroso. Quando o Evangelho começa, quando Jesus aparece, o convite de Jesus é: anda comigo. O convite de Jesus é: seja parecido comigo, ande comigo, ande do meu lado. Só que quando Jesus vai embora, o convite do Evangelho muda: é: deixa eu estar dentro de você, deixa eu entrar dentro de você. A partir de agora você não me vê de fora para dentro, os outros me veem em você de dentro para fora. Eu preciso de dois, glória a Deus, o que eu vou dizer agora. No Novo Testamento, até Jesus ir aos céus, Jesus fazia milagres e quem estava à volta via. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo faziam milagres e o nome dele era glorificado através daqueles. Eu não quero ser um cristão que fala bonito, mas que está vazio aqui dentro, que tem números, mas não tem frutos de verdade. Porque a quantidade de seguidores, tem gente que faz o mal que tem 10 vezes mais do que a gente. Seguidores são como a multidão que uma hora grita: ele é Hosana nas alturas, e alguns dias depois estão gritando: crucifica-o. Eu não preciso de uma multidão, eu só preciso dele. Eu só preciso da aprovação dele. Eu só preciso estar cheio dele. Porque multidões mudam, reciclam. Uma multidão vai, outra vem. Mas a única coisa que vale de fato é aquilo que eu carrego aqui dentro. É aquilo que carrega, aquilo que está aqui, ó. Aquilo que está aqui não depende de quem assiste, não depende da quantidade de que vê. É aquilo que está aqui dentro. Então quando eu olho para o Evangelho, a fome do Evangelho é: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E a pergunta é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém acha
que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que age de maneira poderosa no ministério, que prega, profetiza, canta? Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é, sabe, arrepiar na hora da palavra, chorar na hora do louvor. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Você não pegou. Se você tivesse pegado, você já estaria agora chorando, porque você sabe o que você é e que não há compatibilidade para alguém tão perfeito querer estar dentro de você. Mas eu vou melhorar, vou falar de novo para ver se você fica feliz. Cheio do Espírito Santo é ter a essência de Deus de maneira saturada dentro de você. É a expressão perfeita de aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não está falando mais de um prédio, a gente não está falando mais de uma construção, a gente está falando de você. O mesmo que estava sujo semana passada, o mesmo que estava vazio e cheio de lixo, agora de repente o Evangelho, Cristo está dizendo: se você quiser eu vou encher você. Se você quiser eu vou encher você de uma maneira tão sobrenatural que você não vai suportar, que você vai ter uma mudança tão radical que quando menos perceber, você vai olhar para o espelho e não vai se enxergar mais, vai ver eu em você. Eu não sei se isso causa em você desejo, mas quando eu vim para Jesus, quando eu conheci Ele agora, 23 de abril, vai completar 16 anos que eu tive encontro com Ele. Mas quando eu conheci Ele, eu só tinha um desejo no meu coração: eu queria ser cheio da presença do Espírito Santo. Talvez na época não pelos motivos certos, porque eu via a manifestação e achava que a manifestação era o resultado dele. Mas descobri depois que vai para além daquilo que acontece no público, mas é de fato uma vida no secreto que representa aquilo que você carrega. Não depende mais de púlpito, não depende mais de público, não depende mais de um microfone ligado, não depende de mais nada. É um relacionamento vivo que acontece no dia a dia, que acontece na rotina, que acontece na nossa vida de fato. E eu orava dizendo: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E aquela oração, ela dominou a minha vida com Deus durante muito tempo, porque eu queria ser cheio dEle, até o dia que eu descobri que eu já era, que eu descobri que já estava acontecendo, mas porque como eu estava olhando mais para a manifestação do que para os frutos daquele momento, eu havia perdido tempo ao invés de celebrar pelo aquilo que já estava vivendo. Pedro e João, a Bíblia vamos dizer que eles estão no dia, na descida do Espírito Santo. Na descida de quem? Do Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é uma pessoa. Toca em alguém que está perto de você assim, se você puder. Se puder, não tem problema não. Toca. Você sente? O que tem do seu lado? Você sente a roupa dela, certo? Mas você sabe que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento passageiro, não é uma sensação, não é um alarido, não é uma epifania. O Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, então significa que ele tem sentimentos. Acho que eu nunca preguei sobre isso. Ele tem sentimentos. Então eu vou de maneira mais profunda. Quando você peca, você ofende a pessoa do Espírito Santo. Quando você vive uma vida de iniquidade, você ofende aquele que estava ali com você, só para te ajudar, só para te proteger, só para te lembrar de quem Deus é e trazer você para perto dele. Quando você se vira contra ele, você se virou contra tudo. Quando você ignora a presença dele, você ignorou tudo que há no Evangelho. Por isso que quando nós oramos dizendo eu quero ser cheio do Espírito Santo, o convite que vem na contrapartida é: então se esvazie de você. Se esvazie do teu desejo, se esvazie da sua carne, se esvazie daquilo que te domina, se esvazie do vício, se esvazie disso. Ou melhor, deixa ele entrar para que aquilo que está dentro de você comece a sair de maneira urgente.
Porque quando ele entra, você descobre que pelo fato de ele ser uma pessoa e pelo fato de ele ter sentimento, ele tem um sentimento que a gente também tem. Sabe qual é o nome? Ciúme. Você que está me ouvindo agora, o Espírito Santo tem ciúme de você. Você se sente amado por isso ou não? Eu me sinto amado quando minha esposa tem ciúme de mim. Falo, uau, ela ainda me acha um gato. Ela ainda olha para mim e me ama de verdade. Quando Deus nos faz saber que Ele é um Deus ciumento, eu me sinto ainda mais amado, porque entendo que Ele não me divide com ninguém, que Ele não aceita dividir o espaço do meu coração com ninguém, e que Ele me quer por inteiro. Ele me quer por inteiro. Eu vou falar para você, o Espírito Santo não quer uma parte da sua vida, o Espírito Santo não quer uma parte da sua história. O Espírito Santo de Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não quer dividir com você com ninguém. Ele é ciumento. Ele não aceita você de conversinha com ninguém. Ele quer você só para Ele. Ele é ciumento. E isso não é para te fazer assim, nossa, que tóxico. É para você dizer, uau, eu preciso de um amor que não me divide com ninguém, um amor que não me troca por ninguém, um amor para que me ame para além de tudo que eu sou ou que eu já fiz. Porque isso é o Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. E o que eles estão cheios é isso que eles oferecem. O problema da nossa geração é porque a gente fala do Evangelho, mas às vezes não está cheio daquilo que a gente prega. Então o que a gente oferece não transforma a vida de ninguém. O que a gente oferece não traz impacto genuíno na vida das pessoas. E aí que eu lhe digo, meu lindo, não adianta aprender a falar se você primeiro não aprendeu a viver. Não adianta você falar lindamente se aquilo que você fala não comprou você por inteiro, não entrou na sua carne e virou sangue do teu sangue, osso do teu osso, pele da tua pele. Não adianta. O Evangelho precisa impregnar antes de se tornar uma mensagem. O Evangelho precisa comprar você. Sabe do que uma coisa? Às vezes nós queremos a mudança de todo mundo, e o Espírito Santo está olhando para mim e para você dizendo, mas você ainda não mudou. Se você deixar eu entrar dentro de você, eu te convenço do pecado, da justiça e do juízo. Eu transformo você de dentro para fora. Eu mudo você, eu mudo a sua vida, eu mudo o seu coração. É só isso que o Espírito Santo quer. Depois que ele entra, a obra dele é gradativa, a obra dele é perfeita, a obra dele é completa. Nasce talvez com um desejo, mas depois vira uma dependência. Grava isso. O Espírito Santo de Deus nasce a partir de um desejo nosso, mas depois que ele entra, ele fica por causa da nossa dependência. Eu vou te falar uma parada. Depois que o Espírito Santo entrar, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Porque você vai sentir algo dentro de você tão extraordinário, que você vai estar em qualquer lugar do mundo e vai dizer, não é possível, eu não consigo. Existe uma sensação que me dominou, existe um amigo que não me abandonou, em qualquer momento eu não consigo. Por mais que você tente, um dia você vai estar num lugar qualquer da vida, e essa mensagem vai atingir você em cheio, e você vai dizer, lembrei, era isso que faltava, era isso que tinha mudado a minha vida, é isso que eu preciso, ser cheio do Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, subindo a hora nona, a hora da oração para o templo. Quando eles estão chegando perto da porta formosa, tem um paralítico sentado à porta. E a Bíblia diz, um coxo, e eles dizem a frase que para mim define alguém cheio do Espírito Santo. O coxo está pedindo esmola, e Pedro e João diz, esmola nós não temos, mas aquilo que nós temos, isso a gente te dá. A Bíblia diz, e tomando pela mão direita, disseram, levanta e anda. Não, eu vou dizer de novo, porque você acho que não pegou, ou não está junto comigo. O coxo, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, a gente não tem esmola, mas aquilo que a gente tem, isso a gente te dá. E tomando pela mão direita, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou. O coxo levantou. O príncipe, princesa, lindo, linda. Você não precisa de mim, não. Você precisa do Espírito Santo.
Você não precisa do que eu falo, você precisa do que eu carrego. Você entende? Mais importante do que o que você fala é aquilo que você carrega. As pessoas que você ama não precisam do teu bom conselho, precisam do Espírito Santo que está dentro de você. Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que flui de você é vida, restauração, renovo, perdão, mudança. Mas você precisa dele. E esse é o convite mais poderoso do Evangelho. Deixa ele entrar. Desculpa me meter na palma. Depois que ele entra, fica irresistível. Depois que você o conhece, é um amigo que te faz falta. É um amigo que você não consegue mais conviver sem. Se você apenas foi impactado por uma palavra, talvez nada mude a longo prazo. Mas depois que o Espírito Santo te impacta, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Você vai correr, mas ele vai te achar. Você não consegue, não adianta. Eu tentei e não consegui. Ele achou de novo, e o dia que ele chegou eu entendia de fato quem ele era, porque ele já tinha morado aqui dentro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu, Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É Jesus que está dizendo, mas é Jesus que entra a partir do Espírito Santo dele, porque a Bíblia diz que Jesus está no lugar, à direita do Pai, ele está lá. A Bíblia diz que um dia ele será o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. E o Espírito Santo, o que ele é? Maravilhosa pergunta de quem fez. Ele é o nosso Paracletos. O grego dessa palavra é aquele que fala no seu lugar quando te faltam palavras para dizer o que você sente. É aquele que a Bíblia diz que leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, que sente a dor que você sente, que se compadece por você, que não te deixa sozinho, que não te abandona mesmo quando você tenta o abandoná-lo e deixá-lo de lado. Ele ainda está ali, insistindo, chamando você pelo nome, assim como está fazendo agora através dessa palavra. Não viva vazio, se você pode viver cheio do Espírito Santo de Deus. Me desculpa, mas eu não posso terminar essa mensagem sem te fazer uma pergunta. Você quer que ele entre? Calma. Para ele entrar, você tem que reconhecer, primeiro, precisa de uma faxina aí dentro. Que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Que você precisa de arrependimento e por isso precisa dele. Que você não quer mais viver a vida que você vive, mas você quer viver de fato aquilo que ele tem para você. Que você renuncia à sua carne para viver aquilo que é a vontade de Deus para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É reconhecer que está sujo para dizer que quer ser limpo. Esse é o Evangelho. Não tem para onde correr. Não tem como mudar. Depois que ele entra, não adianta tentar dividir o espaço e deixar uma peça para o passado para que ele continue morando. Quando ele entra, tudo novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca deixou ele morar aí dentro, que nunca viveu essa realidade de fé, mas agora entendeu o que precisa, porque descobriu que a falta que havia dentro de você, existe apenas um nome que pode preencher. E a segunda é para você que ele já morou aí dentro, mas as suas decisões o expulsaram, mas ele ainda está batendo na porta como alguém que diz: eu não desisti de você. Se você deixar eu entrar, eu limpo tudo de novo, eu faço tudo de volta, porque eu não deixei de te amar por conta do dia que você me abandonou. Ele permanece lá batendo a porta. É o dia de você voltar.
2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, vale você que está assistindo agora. Se a sua resposta for sim, no 3, levante a sua mão. 1, 2, 3. Às vezes eu acho que vocês fazem uma pegadinha comigo. Acho que vocês combinam, vamos todo mundo levantar a mão. Para não parecer em uma série. Aparecer um encontro de desviado de São Paulo. Mas lembre-se que você não disse sim para mim. Você disse sim para Ele. Eu já posso ouvir o som da vassoura cantando, do rodo, do produto de limpeza pesado. Porque quando Ele entra, Ele limpa tudo. Ele joga as coisas velhas para fora e Ele faz tudo novo. Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém.